que é comunicação. Então vamos definir primeiro o que a gente entende por comunicação. Eu tenho por assim dizer, duas definições de comunicação que não são excludentes, elas são complementares. A primeira diz que comunicação é uma ação de transmitir uma mensagem as duas coisas, de receber. Comunicação é aquilo que eu falo, mas não é só aquilo que eu falo, é aquilo que você também entende. Só há comunicação dentro de um processo de idas e vindas. Se eu falei e você me entendeu, houve comunicação. Se eu falei e você não entendeu, não é comunicação. Eu estou falando sozinho. Então, para que haja comunicação, a gente precisa ter esse processo de idas e vindas. Comunicação sempre é diálogo. E a segunda definição de comunicação é que comunicação é a informação que eu quero falar. Então, primeira é o processo, é eu falar, você ouvir e você entender. Mas também é o que eu estou falando. E essa definição vai nos ajudar a entender melhor por que alguém passa 3 meses na fila esperando o show do Justin Bieber. É isso que eu quero tentar descobrir. Por que alguém faz isso? Que poder a comunicação tem que faz as pessoas fazerem isso? E eu vou chegar à conclusão, junto com você, que nós também fazemos isso. Talvez não no show dele, mas em tantas outras áreas, em tantas outras coisas. Talvez você tenha zoado nele, naquelas pessoas que estavam lá fazendo isso, mas você faz isso em tantas outras possibilidades e formas. Desde a década de 1920, tem uma definição básica, que é esse gráficozinho aqui, sobre o processo da comunicação, que inclui essas duas definições que eu te disse. Então ele é bem antigo. Se você olhar, ele vai dizer o seguinte: sempre tem uma fonte de comunicação. Essa fonte de comunicação, ela precisa de um emissor, ou seja, alguém que fale. Aqui eu estou falando, eu sou o emissor. Depois que eu tenho esse emissor, eu preciso de um canal. O que é o canal? Por onde eu vou falar? O microfone é um canal, a internet é um canal, você está me ouvindo porque tem esse canal. Nossos ouvidos também são parte desse canal. Ele precisa existir como canal. Depois eu preciso ter um receptor, alguém que recebe essa minha mensagem, essa minha comunicação. Por último, eu tenho que ter um destino. O que a pessoa tem que fazer com essa comunicação? No mínimo, ela tem que me dizer que entendeu, me mandar alguma forma de feedback. Beleza, te ouvi, entendi. Ou ela tem que fazer uma ação. Passe 3 meses na fila. O problema é que essa comunicação aqui, esse processo que a gente acabou de desenhar, perfeito, não existe. Se você olhar no quadrinho ali embaixo, você vai ver que tem uma outra coisa. E ele atrapalha todo esse processo, chamado ruído. Estamos conversando aqui agora, microfone falhou, você não vai me entender. Estamos aqui conversando, caiu a energia, internet não vai ter mais, não vou conseguir mais falar com você. Aconteceu ruídos. Se eu começar a falar aqui em russo, provavelmente você não vai me entender. É um ruído. Precisamos então eliminar ruídos. Nessa figura, lá quando os teóricos em 1920 fizeram eles acreditavam que era possível eliminar todos os ruídos e chegar a uma comunicação plena. E aí eu pergunto, é possível? Será que existe essa comunicação plena em um mundo não pleno? Não existe. Como cristão, eu acredito que ela não existe por uma razão. Sociólogos, antropólogos, filósofos, teóricos da comunicação podem dar outras razões para o problema. Por que existem ruídos nas nossas comunicações? Por que nós não conseguimos nos comunicar corretamente? Como cristão, eu vou dizer que o problema é o pecado. O pecado é o maior dos ruídos. Quando entrou o pecado, a primeira coisa que nós temos que acontece é uma comunicação entre Adão, Eva e Deus. E a gente já tem um problema naquela forma de comunicação. A gente já tem um ruído. Foi a mulher que tu me destes. Foi a cobra que tu criastes. O pecado entra, primeira coisa que acontece, problema comunicacional.
A gente já não consegue mais se comunicar. Entra ruído. De quem é a culpa disso? Pronto, divide-se o mundo. E o mundo tão dividido, eu posso dizer que o problema, em geral, é falta de diálogo, falta de comunicação. O pecado tem atrapalhado o processo, e a gente não pode esquecer isso. E aí você vai me perguntar, o que isso tem a ver com Justin Bieber, pastor? Chega logo, por que eles ficaram na fila? Qual que é a sua teoria? Vamos chegar lá, calma.